Cristo ressuscitou, aleluia! Cristo venceu a morte por amor, aleluia! Gratidão a Deus, porque Cristo ressuscitou e Ele continua vivo no meio de nós, Ele continua vivo no nosso coração. Meu irmão e minha irmã, nós somos nesse momento convidados e convidadas a agradecermos ao Senhor pela sua presença na nossa vida. Queremos, neste momento de silêncio, trazer presente, rezar por todas as pessoas que nós conhecemos e que neste momento precisa das nossas orações. Por isso nós vamos trazer presente o nome dessas pessoas. Queremos também rezar de maneira toda especial neste dia de hoje por todas as pessoas que vão ao encontro de Jesus e que acreditam que Ele está vivo. Mas também vamos rezar pelas pessoas que não acreditam que Jesus ressuscitou. Muita gente não acredita que Jesus ressuscitou, sobretudo essa ressurreição que acontece no nosso, dentro de nós, no nosso coração. Queremos rezar hoje pelas vítimas da pandemia e também pelas vítimas da guerra. E vamos mais uma vez, nesse silêncio profundo, trazer presente o nome das pessoas que nós conhecemos, que nós amamos e que queremos trazer para a nossa oração. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Cristo ressuscitou e está vivo em nosso meio. Vamos refletir nesse dia de hoje, nesse domingo da ressurreição do Senhor, João, capítulo 20, do versículo 1 ao 9. Ouvi, irmão e irmã, a palavra do Santo Evangelho escrito por João. Glória a vós, Senhor. No primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao túmulo de Jesus bem de madrugada, quando ainda estava escuro. Ela viu que a pedra tinha sido retirada do túmulo. Então saiu correndo e foi encontrar Simão Pedro e o outro discípulo que Jesus amava. E disse para eles: tiraram do túmulo o Senhor, e não sabemos onde o colocaram. Então Pedro e o outro discípulo saíram e foram ao túmulo. Os dois corriam juntos, mas o outro discípulo correu mais depressa do que Pedro e chegou primeiro ao túmulo. Inclinando-se, viu os panos de linho no chão, mas não entrou. Então Pedro, que vinha correndo atrás, chegou também e entrou no túmulo. Viu os panos de linho estendidos no chão e o sudário que tinha sido usado para cobrir a cabeça de Jesus. Mas o sudário não estava com os panos de linho no chão, estava enrolado num lugar à parte. Então outro discípulo, que tinha chegado primeiro ao túmulo, entrou também. Ele viu e acreditou. De fato, eles ainda não tinham compreendido a escritura que diz: ele deve ressuscitar dos mortos. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Vamos refletir um pouquinho, sobre esse evangelho, olhando para os personagens. Maria Madalena, João, o discípulo amado, e Pedro. Maria Madalena vai de madrugada ao túmulo, diz que ainda estava escuro. Lembrando que
o clima era bastante tenso. Os discípulos estavam todos escondidos em casa com medo, porque tinham matado, assassinado o Mestre Jesus. E Madalena, mulher corajosa, porque saiu de madrugada, certamente também, porque ela também tinha medo, mas ela foi ao túmulo. E tamanha é a sua surpresa quando ela encontra o túmulo vazio. Certamente acendeu dentro do coração a esperança. Lembrando que é o terceiro dia, né? É o terceiro dia. Lembrando que, geralmente, quando morre alguém muito amado, quando morre alguém que a gente ama, depois que, ou mesmo durante o velório, mas depois, sobretudo depois que enterra, aqueles primeiros dias é para trazer presente a vida dessa pessoa. E geralmente eu passei por essa experiência, e certamente você também já passou por essa experiência. A gente tem uma necessidade muito grande de falar da pessoa, de falar, de contar, de relembrar os últimos acontecimentos, né? A gente começa a lembrar os detalhes. Então, esse período logo após, durante o velório e logo após o velório, geralmente é um momento são momentos, né, de muitas lembranças da pessoa amada que se foi. Maria Madalena certamente trouxe presente toda a sua experiência linda com o Mestre. Assim também como os discípulos, mesmo aqueles que estavam, a maioria, né, que estavam todos ainda muito temerosos, com medo das autoridades, porque se mataram o Mestre, com certeza também eles se encontravam com a vida ameaçada. E é certamente diante dessas lembranças todas que Maria Madalena vai ao túmulo de Jesus. E ela vai perceber de imediato que a pedra tinha sido retirada. E qual é a atitude de Madalena, de Maria Madalena? Qual é a atitude dela? Quando ela percebe que a pedra tinha sido retirada, o Evangelho diz que ela saiu correndo. Ela saiu correndo e foi encontrar com os seus amigos, Pedro e o outro discípulo, e João. Pedro saiu correndo e foi encontrar Pedro e o outro discípulo amado, que a gente diz que era João. Aqui não diz, no primeiro momento não diz, aqui nesse evangelho não diz o nome dele, não cita o nome dele, diz apenas o outro discípulo, né? Sempre está se referindo a ele como outro discípulo. Portanto, pode ser João, mas pode ser também um outro discípulo, né? E aí ela vai correndo ao encontro para contar a novidade. E certamente um fio de esperança surgiu no seu coração. E ela vai dizer: tiraram do túmulo o meu Senhor e não sabemos não sabemos onde o colocaram. E qual é? E aqui eu fico imaginando, e dá para a gente também entrar um pouco na cena, essa correria. Maria Madalena que corre e vai ao encontro dos discípulos, e os discípulos que, quando ficam sabendo da notícia, correm também para o túmulo. E também com certeza foi uma surpresa para ele encontraram o túmulo vazio, porque Jesus não estava mais ali. Conforme ele mesmo já tinha dito, né? Ele deve ressuscitar. As escrituras, né? Como diz o próprio evangelho, as escrituras já dizia, né? Ele deve ressuscitar dos mortos. E várias vezes Jesus também falou sobre a sua própria ressurreição, mas os discípulos certamente ainda não estavam preparados
e não conseguiram assimilar tudo aquilo que o mestre havia falado para eles. E é interessante que os dois correm, né? Os dois correm. Porém, o Pedro chega por último. E a gente entende que o outro discípulo era bem mais novo, Pedro mais velho, daí chega por último, mas quem entra primeiro no túmulo é justamente Pedro, que constata que o túmulo está vazio. Mas quem primeiro, o outro entra depois, certamente ficou fora meditando, refletindo, e aí o evangelho diz: ele viu e acreditou. Ele viu e acreditou. Porque aí depois o evangelho vai continuar dizendo, de fato, eles ainda não tinham compreendido aquilo que a escritura dizia, deve ressuscitar dos mortos. Meu irmão e minha irmã, nós somos também hoje convidados e convidadas a ressurgir, ressuscitar junto com Jesus. Jesus não continuou no túmulo, nós também não devemos continuar no túmulo. Às vezes nós passamos a vida o tempo todo chorando, resmungando, achando que na nossa vida ou na minha vida nada dá certo, e aí eu fico chorando e resmungando, eu fico o tempo todo no túmulo. Às vezes, por causa de um problema, às vezes pequeno demais, a gente não dá conta de superar esse problema e ficamos o tempo todo dentro do túmulo e não percebemos que a pedra já foi retirada e que uma nova oportunidade nos é oferecida de experimentar a vida e a vida em plenitude. Problemas sempre teremos, porque somos seres humanos, mas se nós nos aproximarmos de Jesus, se nós acreditarmos que ele ressurgiu, que ele ressuscitou dos mortos, né, que ele vive e vive em nosso coração, em nossa vida, na vida das pessoas que amamos, nós não temos motivos para continuarmos no túmulo e continuarmos chorando, reclamando da vida. O convite hoje é, meu irmão, Cristo ressuscitou. Cristo ressuscitou. Só resta saber se ele ressuscitou dentro do nosso coração. Se ele ressuscitou dentro de nós. Cristo ressuscitou. Ele está vivo. Por isso o convite continua sendo: alegrai-vos sempre no Senhor, porque ele vive, porque ele está vivo. Vamos nesse dia de hoje, meu irmão e minha irmã, vamos meditar, continuar meditando esse evangelho, sobretudo essa correria dos discípulos de Maria Madalena e certamente de muitas mulheres que se alegraram com a presença do Cristo ressuscitado na vida de cada um e de cada uma. Por isso, nós também hoje somos convidados e convidadas a nos alegrarmos com essa presença amorosa de Cristo, que continua vivo em nosso meio. Que o Senhor nos abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bendigamos ao Senhor e demos graças a Deus. Aleluia, aleluia, aleluia.